que tem a ver a palavra mente com a palavra psique? Interessante que a palavra psique remetia a uma pessoa, não era um adjetivo. Ela se encontra na mitologia grega, né? Ela é esposa do deus Eros, né? E nora de Afrodite, né? Então, Eros e Psique eram duas divindades até mesmo que se complementavam. Falando de uma maneira muito mais psicológica, né? É o desejo que tem a alma, e a alma tem que ser acompanhada do desejo. Mas a princípio a palavra psique não era alma, né? O símbolo da psique é uma borboleta, porque quando na mitologia, né, ela morre é colocado um símbolo de uma borboleta. É algo que uma espécie de renascimento, né, em que o verme vira uma borboleta. Então foi uma transição que a psique passou da sua humanidade para a sua divindade, né? Isso no quesito mitológico. Mas a palavra psique ela se transforma em mente mediante ao psicólogo William James, né? Do qual que ele atribui a psique a vários fatores mentais, né? É a maneira como é que o homem ele faz a mensuração da realidade mediante aquilo que ele pensa. Então, a palavra psique, né, isso vemos primeiro nos escritos de Homero, né, porque nos escritos de Homero, a palavra psique ela vai ter uma conotação muito mais de pessoalidade. Né? E o William James, por exemplo, quando pega esse escrito de Homero, ele associa muito mais a alma, porque existia dois escritos, né? Ilíada e Odisseia. No livro de Ilíada, né, psique era mais uma pessoalidade, né? Na Ilíada, isso, e na Odisseia não. Ela já tem um caráter muito mais subjetivo, é algo que pensa. Mas o William James, ele pega essa palavra, né, vamos dizer assim, contextualiza não mentalidade como algo que pensa, como algo que passa. Ou seja, os deuses teriam uma característica própria, né? No livro da Ilíada e no livro de Homero, os deuses já vão ter uma característica mais pessoal. Por exemplo, Eros, que é uma característica personalidade de um deus, né, no livro de Ilíada, e no livro de Odisseia é algo que está dentro da natureza humana, assim como Psique também, né, e outras divindades. Mas o William James ele pega a palavra psique, ele denota o que é uma espécie de mentalidade, né? Então a mentalidade é aquilo que o homem mensura a realidade. Vemos, por exemplo, a palavra mens, né, que vem até do indo-europeu, que significa medir. Então, a mente teria uma capacidade de mensurar a realidade. Mas só que a mente ela mensura a si mesmo na própria realidade, visto que a mente ela tem uma característica ela tem uma característica muito mais incorpórea, muito mais uma espécie de sombra. A mente é a sombra da realidade, do qual faz a leitura de si dentro da realidade. E através, por exemplo, de conceitos, né, o universo estrutural da mente vai se concatenando e vai se formando. É uma espécie de mentalizar. Quando eu mentalizo um livro, é algo que ele está dentro da minha mente. Eu coloco um objeto que está em minha vista, depois eu afasto e começo a pensar. Então isso é uma espécie de mensurar, medir pela mente. Então a palavra mente ela entra, né, por exemplo, no dicionário, né, psicológico, vamos dizer assim, a partir de William James. Então há uma diferença muito grande entre mente e psique, visto que psique é uma divindade grega e mente é um substrato, vamos dizer assim, que a mente cria, né? Ou seja, a mente ela cria uma mentalidade da qual se alimenta dentro da própria mente. Então você vê que quando uma palavra ela vai passando transformações e passa a receber conotações muito mais subjetivas, ela se afasta da realidade e começa a ter uma conotação totalmente intrínseca e
hermética, né? Totalmente fechada. Inclusive há até alguns psicólogos, né, que negam a, a existência, né, da mente, né, como behaviorismo, né, que diz que o comportamento do homem ele se estabelece, por exemplo, uma lei de causa e efeito. Não há nada que eu alimente na minha mente para que eu possa ir contra, ou rebater contra. É uma espécie de estímulo, né? É aquela lei que bate e volta. A relação entre estimulante e o estimulado. Essa seria a teoria base, por exemplo, do behaviorismo, que nega o conceito da mente. O homem não é guiado pela mente, mas sim guiado pelo comportamento. Mas verificando assim, né, etimologicamente, a mente, né, ela estaria mais ligada à natureza psíquica e a psique estaria muito mais relacionada à mente conforme as abstrações que a mente vai tendo da realidade. Até que Freud, mais para frente, vai estabelecer dentro da própria mente o conceito de id, ego e superego. Mas essa seria para a próxima explicação.